Os textos produzidos quando do descobrimento do Brasil são informações que viajantes e missionários europeus registraram a respeito da natureza e de seus habitantes, cenário de um mundo totalmente diferente e exótico. Não estamos falando ainda de uma literatura brasileira, mas uma literatura sobre o Brasil. Por vezes, nem mesmo essas crônicas eram produzidas aqui, como no caso de Hans Staden, que depois de que foi liberto do aprisionamento, produziu seu livro na Europa. Como a intenção dos viajantes não era fazer literatura, mas sim uma caracterização da terra, dos habitantes e seus costumes, os textos possuem uma linguagem simples, impregnada de adjetivos, comumente em sua forma superlativa. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escreveram a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta à vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia, tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que, para a formosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Se chama literatura informativa porque ela tinha um único objetivo, era informar a Portugal sobre as descobertas que estavam acontecendo por conta das grandes navegações. Além da famosa carta de Perovar de Caminha, outros escritos, como de Pedro Lopes de Souza, Pero Magalhães Gândavo, Fernão Candi, Gabriel Soares de Souza, Ambrósio Fernandes Brandão, entre outros, também são exemplos desses escritos navegantes. A feição deles é serem pardos, quase avermelhados, de rostos regulares e narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem se importam de cobrir nenhuma coisa, nem de mostrar suas vergonhas. E sobre isto, são tão inocentes como em mostrar o rosto. Esse tipo de obra, por mais que tenha um valor literário questionável, possui um valor histórico e documental enorme, né? É impossível um historiador se voltar para essa época sem ler esses cronistas. De ponta a ponta, é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira e graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, que será salvar esta gente. Não se pode dizer que a Carta de Caminha possui apenas um caráter informativo puro. Por vários momentos, nós temos rompantes literários. No ufanismo que ele traz literatura para o texto. Embora, de uma forma geral, a carta ela seja com uma linguagem objetiva. Outro grande cronista é Hans Staden, um aventureiro alemão que se integrava às expedições como artilheiro e cronista. Em sua segunda viagem ao Brasil, foi feito prisioneiro pelas tribos Tupinambás. Durante o aprisionamento, Hans conheceu detalhes do famigerado ritual antropofágico em que os Tupinambás comiam carne humana. Depois, dão-lhe ao prisioneiro uma mulher que o alimenta e também se entretém com ele. Se ela recebe um filho dele, criam-no até que fique grande e depois, quando lhes vem à mente, matam-no. O Hans Staden ele se destaca dentre os cronistas principalmente pelas consequências do seu livro. Quando ele escreve na Europa, ele vai passar uma visão que por vezes vai ser generalizada e estereotipada, de que o índio das Américas ele é um canibal. Na verdade, ao narrar o ritual antropofágico,
O Hans, que é um cristão convicto, ele não tem a leitura de que aquilo é um ritual, né? Que tem a ver com uma visão de mundo, com uma cosmovisão indígena. Ele encara aquilo como uma situação animalesca, pecadora, e assim ele reproduz para toda a Europa. Ao chegarmos perto das moradas, vimos que era uma aldeia com 7 casas e se chamava Ubatuba. Ali perto estavam as suas mulheres numa plantação de raízes, a que chamavam mandioca. Arrancavam destas raízes e fui obrigado, então, a gritar-lhes na sua língua: Eu, vossa comida, cheguei. Possivelmente a maior importância da literatura informativa, além do valor histórico que nós vimos, é de influenciar dois dos principais movimentos literários que vão surgir lá na frente: o romantismo e o modernismo. Cada um fazendo a sua leitura sobre o Brasil, vão voltar a essas fontes iniciais, né, resgatando elementos ou contrariando visões desses anos iniciais de escrita sobre o Brasil.